Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre estoicismo. Não sei se haverá tempo para falar do ceticismo, mas a gente pode fazer uma introdução sobre. Então vamos lá, minha gente. Estoicismo, ceticismo e ecletismo, eu acredito que só vai dar tempo de falar do estoicismo. Bom, essa escola estoica, como vocês já conhecem, eu imagino que vocês já conhecem, porque ela é a mais famosa de todas as escolas helenísticas, né? Talvez porque boa parte dos textos que nos desse período, os textos que foram salvos foram dessa escola. São os textos de Marco Aurélio, que era um imperador romano, foi um imperador romano, se converteu a essa escola. Os textos de Epiteto, que viveu na época de Nero, em Roma. Epiteto era um filósofo. Desculpa, Epiteto? Não, desculpa, Sêneca. Sêneca era um filósofo do período de Nero, lá da época de Nero. E Epiteto, um ex-escravo, que se converteu a essa escola e deixou também obras, e essas obras foram salvas. Então, hoje temos mais conhecimento sobre o estoicismo por causa dessas obras que foram salvas, né? O mesmo não aconteceu com as obras de Epicuro e nem com os textos dos cínicos, né? Então, talvez por essa razão se diz que a escola estoica é a mais importante ou a mais conhecida, né, desse período. Apenas por essa questão. Mas vamos ver as principais características dessa escola. Primeiro, a parte da fundação da escola. Ela foi fundada por um filósofo chamado Zenão de Cício. Não confundir esse Zenão aqui com outro Zenão chamado Zenão de Élida. O Zenão de Élida era outro filósofo, mas que viveu antes dos estoicos. O Zenão de Élida foi aluno de Parmênides, né? Era um filósofo pré-socrático, na primeira fase da história da filosofia. Então, não confundir Zenão de Élida com Zenão de Cício. São dois filósofos que viveram em épocas diferentes. Então, quem fundou a escola do estoicismo foi Zenão de Cício. Esse Zenão de Cício era natural do Chipre, da região do Chipre. Ele não era ateniense. Dizem que ele chegou até Atenas. Aí tem várias versões, né? Uma delas foi quando a história que ele estava viajando, o navio naufragou e ele conseguiu então salvar-se, né? Chegando em Atenas, ele recomeçou a vida e um certo dia, lendo um livro sobre Sócrates, possivelmente algum livro de Platão, não sabemos, ele ficou impressionado com a vida de Sócrates e perguntou para o pessoal que estava ali na biblioteca se alguém conhecia algum homem semelhante a Sócrates, né? Então, naquele exato momento passava Crates. Quem é Crates? Crates era aluno, discípulo de Diógenes de Sinop, ou seja, um filósofo da escola cínica. Crates, então, passava e aí alguém disse, olha, este aí lembra Sócrates. E aí o Zenão decidiu seguir Crates, né? Ou seja, foi aluno de Crates. Então, ele viveu uma época como cínico, né? Ele adotou a filosofia do cinismo, ou seja, o desapego aos bens materiais. Depois, decidiu fundar a sua própria escola, que foi a escola estoica. Então, além de Zenão, teve outros filósofos, né? Depois que Zenão morreu, quem assumiu a direção do estoicismo foi um outro filósofo chamado Cleanto de Assos. Esse Cleanto de Assos dirigiu a escola entre o ano de 262 até 232 a.C., lembrando, conta de forma decrescente. Depois de Cleanto, teve um outro filósofo chamado Crisipo. Esse Crisipo de Sole dirigiu, então, a escola até o fim do terceiro século antes de Cristo, né? Esse Crisipo escreveu muito sobre ética e, infelizmente, as suas obras também não foram salvas, né? Infelizmente, toda a obra dessa primeira fase da história do estoicismo desapareceu. Então, a gente não tem acesso a essas obras, a não ser através de citações, né, de outros filósofos posteriores. Bom, sobre a origem do termo estoicismo. Há basicamente duas versões, né? A primeira, que não é tão aceita assim, mas é uma versão, diz que o termo estoicismo
Vem de estoar. Estoar significa pórtico. Talvez uma referência à entrada das cidades. Naquela época, boa parte das cidades tinham os pórticos na entrada principal. Pórticos é como se fosse uma pequena cobertura. Você está entrando na cidade, havia uma cobertura. E Zenão fazia as reuniões nas entradas da cidade. Essa é uma versão que não é tão muito aceita. A segunda versão, que é a mais aceita, é a que as reuniões aconteciam num local, no centro de Atenas, chamado Istoá, um local chamado Istoá. E esse local ficava próximo da Ágora. A Ágora era o lugar onde os gregos debatiam, né? Eles tinham lá as reuniões para debater sobre as questões da cidade, né? E esse lugar chamava-se Istoá, que era como se fosse um tipo de espaço em memória aos guerreiros gregos que participaram da guerra contra os persas. Então, era um lugar reservado, um monumento reservado para honrar a memória desses soldados, né? E dizem que lá nesse espaço havia uma série de pinturas, né, de gravuras, de artistas gregos da época, que foram contratados para fazer essas gravuras em homenagem aos soldados. E, por essa razão, o nome da escola é estoicismo. Estoicismo vem de estoar, estoar, que significa, no português, pórtico, né? Bom, sobre o estudo da filosofia dos estoicos. Podemos dividir a filosofia dos estoicos em 3 períodos, né, ou 3 fases, como queiram chamar. A primeira fase, o primeiro período, é justamente essa que envolve a sua fundação, no caso, com Zenão, Cleanto e Crísipo, ou seja, ali entre o final do século IV e todo o século III antes de Cristo. Essa é a primeira fase. Infelizmente, não temos nenhum documento dessa primeira fase, então não dá para a gente ter certeza quais eram as ideias exatas assim de Zenão e quais eram as diferenças entre Zenão, Cleanto e Crísipo, né? Não dá para a gente ter assim uma certeza. Tudo que a gente sabe sobre essa primeira fase são apenas citações de terceiros, né, de filósofos que vieram depois, certo? Posterior a esses filósofos. Bom, a segunda fase ficou conhecida como Média Estoa. Média Estoa começou ali por volta do segundo século antes de Cristo e durou até meados do primeiro século antes de Cristo. Os principais nomes desse período foi Panécio e Posidônio, que também, infelizmente, não deixou, quer dizer, as obras desses filósofos, que eles escreveram vários livros, mas, infelizmente, essas obras desapareceram. Então, temos essas 2 primeiras fases, né? A primeira que eu falei é a que remete a Zenão. Essa primeira fase ficou conhecida como Antiga Estoa, e a segunda fase ficou conhecida como Média Estoa. E daí vem a terceira fase, o terceiro período, que é o período mais importante, porque é o período que temos mais documentos, mais fontes, né? Que é a chamada Nova Estoa, que começou ali meados do primeiro século, ou seja, por volta do ano de 65 a.C., e se estendeu até o século II, aproximadamente, depois de Cristo. Quem são os principais nomes desse período, dessa fase? São o filósofo Sêneca, que viveu ali no período quando Nero, né, era imperador em Roma. Depois de Sêneca, um outro nome que vai se destacar é Epiteto, que era um ex-escravo, que vai adotar a filosofia estoica, inclusive Epiteto deixou várias obras escritas, e um terceiro nome, que é bem famoso, Marco Aurélio, que era imperador romano, e se converteu também a essa filosofia. Eu digo se converteu no sentido de que adotou, né? Adotou essa filosofia. Bom, sobre os livros de Zenão, os quais não temos acesso, né, que se perderam. Zenão deixou muitas obras escritas, e aqui destaquei algumas que são citadas, mencionadas por Diógenes Laércio, aquele famoso historiador do final aí do terceiro século depois de Cristo.
Então, temos uma obra chamada Da Vida Segundo a Natureza, possivelmente, que a gente só pode levantar conjecturas, não tem como a gente precisar. Da Vida Segundo a Natureza, possivelmente é um tratado de física. Natureza vem de physis, physis quer dizer natureza, né? Ou seja, uma investigação sobre a natureza. Tudo que sabemos sobre a física de Zenão é que é uma física influenciada pela teoria de Heráclito. Heráclito era aquele filósofo que afirmava que tudo estava em constante mudança, né? Tudo mudava. Foi dele aquela famosa frase, né? Ninguém se banha na água do mesmo rio duas vezes. Então, se Epicuro, filósofo da escola epicurista, né? O fundador do epicurismo, usava a física de Demócrito, Zenão, filósofo fundador do estoicismo, era influenciado pela física de Heráclito, né? Ou seja, do pré-socrático Heráclito. Bom, ele escreveu um outro livro chamado Do Impulso da Natureza Humana, que é um texto possivelmente sobre psicologia, do qual não temos muita informação, né? Mas, baseado em citações posteriores, a gente pode deduzir que se tratava de uma obra que ensinava, essa obra aqui, né, Do Impulso da Natureza Humana, que ensinava como viver, né? Como aproveitar a vida, tornar a vida mais leve, enfim, nesse sentido. É um livro de psicologia. Bom, uma outra obra foi Das Emoções, também dentro do campo da psicologia. A obra do Dever é uma obra dentro do campo da ética, dever tem a ver com ética. A obra da Lei já é um texto voltado mais para o campo do direito. Do Universo é um livro possivelmente sobre meteorologia. Desculpa, meteorologia não, astronomia. Da leitura da poesia, possivelmente é um tratado, um método sobre como estudar os poemas, sobretudo os poemas homéricos, porque esse mesmo Zenão vai escrever um livro sobre os poemas homéricos, né, levantando problemas, que é esse livro aqui, Problemas Homéricos. Questões pitagóricas, possivelmente um tratado sobre lógica, analisando a matemática de Pitágoras, né? Os estoicos ficarão famosos também por apresentar uma lógica. A gente falava de lógica mais da lógica aristotélica, mas havia também uma lógica estoica que surge depois da lógica aristotélica. Então, possivelmente, esse texto aqui, Questões Pitagóricas, é um texto que vai tratar também de lógica. O livro dos sinais, possivelmente um livro também de astronomia. Dos universais, já é uma discussão sobre linguagem. Universais tem a ver com uma querela, um debate sobre os termos e as palavras. Por exemplo, tem algumas palavras que elas são universais. E aí, no período medieval, os filósofos, já no período medieval, viu? Bem depois dos helenísticos, do período helenístico, os filósofos no período medieval levantou essa questão novamente, né, sobre o problema dos universais. O que tem a ser isso? Eu vou fazer aqui só um resumo, né? Havia dúvidas sobre o seguinte: os conceitos universais. Pense aí em palavras que são universais. Por exemplo, o termo homem. Nós usamos o termo homem para se referir a todos os homens, né? O termo animal. Nós usamos a palavra animal para se referir a todos os animais, né? Então, são termos universais. A dúvida era o seguinte: esses termos existem concretamente ou apenas ou somente na mente? Entende? Em outras palavras, os termos, as categorias, essas palavras universais que usamos para designar certas coisas, elas existem na realidade, são coisas concretas ou existe apenas na mente? Então, essa questão foi levantada no período medieval, foi levantada no sentido de retomada, né? Porque a gente já pode perceber aqui que os estoicos, como é o caso aí de Zenão, já havia levantado um estudo sobre esse assunto. Entende? Então, esse livro aqui, Dos Universais, é um livro sobre linguagem, que é a questão dos termos, das palavras universais. E também ele escreveu um livro sobre ética, seguindo mais ali o mesmo caminho dos filósofos que escreveram também sobre esse campo, né? Foi o caso de Aristóteles. Mas a ética, a partir
Zenão é diferente da de Aristóteles. A ética de Aristóteles é voltada para a vida na polis, enquanto que naquela época do período helenístico já não havia sentido nenhum falar sobre a polis grega, né? Então, a ética de Zenão é uma ética para a vida. Ela não é uma ética voltada apenas para a vida citadina, mas sim para a vida, tornar a vida melhor, tornar a vida mais leve, enfim. Então, é um livro que vai tratar dessa questão. Então, é um pouco diferente da ética de Aristóteles. E um livro chamado Recordações de Crates, possivelmente, memórias sobre os ensinamentos que ele aprendeu com Crates, certo? Então, nós temos aqui um resumo dessa escola. Uma outra questão é que Zenão vai dividir o conhecimento, né? Aí é a parte da epistemologia de Zenão, né? Em três grandes campos: a lógica, que diz Zenão é o esqueleto do conhecimento, né? Seria os ossos, ou seja, a parte árida do conhecimento, concreta. Então é a lógica, o esqueleto do conhecimento. A ética seria a carne do conhecimento, e a física seria a alma do conhecimento. Então, ele divide o conhecimento nessas três áreas, né? Lógica, ética e física, certo? Pessoal, sobre essa primeira parte, alguma pergunta? Perguntas, dúvidas? Então, vamos prosseguir agora. Aqui, as ruínas da antiga Estoá, local situado ali no centro de Atenas, onde havia um monumento, uma imagem aqui, uma gravura em homenagem aos soldados que perderam a vida na guerra, na famosa guerra, nas guerras persas, né? Segundo os historiadores, Zenão fazia as reuniões com seus alunos nesse local. Aqui, uma reconstrução da gravura ou da possível gravura que havia desse lugar. Aqui não é a gravura original, é apenas uma reconstrução de como era essa gravura, né? Notem que é uma batalha. Períodos do estoicismo, já comentei, são três períodos. Antiga Estoá, que remete à fundação com Zenão, Média Estoá e depois a Nova Estoá, que é com Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca. Pessoal, aqui são alguns livros do último período da história do estoicismo. Um livro de meditações de Marco Aurélio, que tem, né, como vocês estão vendo aqui, tem a tradução para o português, inclusive tem esse aqui, A Arte de Viver, vou enviar para vocês lá pelo Classroom. Esses livros aqui, pessoal, são fantásticos, vale a pena a leitura, sugiro que leiam depois, tenho certeza que vocês vão gostar, são fantásticos. Então, aqui, separei três frases desses filósofos, só para a gente refletir, para a gente finalizar. Então, resumindo a história, não adianta se preocupar por nada, né? Se o problema tem solução, não há por que ficar chorando as pitangas, né? Chorando, se lamentando, reclamando, né? Se tem solução, agora é resolver o problema. Agora, se não tem solução, também não adianta se preocupar, porque não tem solução, né? Resumindo, é você facilitar a sua vida mesmo. E, bom, seria bom se a gente colocasse isso em prática, né? Às vezes a gente passa por algum problema, às vezes esse problema tem solução e a gente fica ali se desgastando, né? Até resolver o problema. E às vezes tem problemas que realmente não tem solução e a gente também fica se desgastando ali, remoendo aquilo que não tem solução. Então, um bom estoico, como é o caso de Epiteto, que era um ex-escravo, vai dizer o seguinte: não vale a pena se preocupar, né, por aquilo que você não pode resolver, e também não vale a pena se preocupar por aquilo que você pode resolver. Então é isso. Evite preocupações. Em linhas gerais, essa é a lição.
Vamos ver aqui essa outra frase, forte pra caramba essa frase. Ela é de Sêneca, filósofo lá do período, na época que Nero era imperador romano. Nero, né, era imperador romano. Então, apressa-te a viver bem, quer dizer, vive o agora, o momento. Cada dia, né, é uma vida. Quer dizer, não fique aí perdendo tempo com o que já passou e nem com aquilo que ainda não chegou, que é o caso do futuro, né? Viva o momento, o agora, o presente. Quer dizer, a ideia é você aproveitar a vida ao máximo, é tornar os teus dias melhores, né? E não ficar aí perdendo tempo com o que já passou, porque o que já passou, e de fato é verdade, não volta mais, gente. Já passou, já era, nem mais existe, né? O passado não existe, em outras palavras, essa é a ideia. O futuro também é algo que não existe, porque o futuro não chegou. Então, tudo que existe é o agora, o hoje. Seria no sentido de você aproveitar o momento. Claro que isso não nos dá o direito de nos furtar sobre projetar o futuro, né? Não é nesse sentido, mas é não deixar que as preocupações sobre um futuro que ainda não chegou tome conta da nossa vida, né? E de fato tem muita gente que não vive o presente, fica às vezes ou se lamentando pelo passado ou se desgastando por um presente que ainda não chegou. Vamos ver essa última frase de Sêneca. É interessante essa frase porque ela expressa aqui um dos ensinamentos dos estoicos, que é: você não tem controle sobre o destino, entende? Então, como você não tem controle sobre o destino, por exemplo, quanto tempo viveremos? A gente não sabe, ninguém sabe. Agora, eu posso fazer, né, dos dias aqui na Terra um momento prazeroso, certo? Então, Sêneca vai levantar a seguinte questão no livro A Arte da Vida, né? Ele levanta várias outras questões, mas essa é uma das que é mais comentada, que é a seguinte pergunta: o que é melhor? Viver muito tempo infeliz ou viver pouco tempo, mas viver de forma feliz, né? Ele faz essa questão no livro A Arte de Viver. Aí ele cita vários exemplos, né? Ah, inclusive as histórias dos gladiadores, né? Que buscavam, através daquelas lutas, a fama, a honra, a glória. Então ele levanta essa questão. Enquanto os gladiadores buscavam fama, honra e glória, mas tinham uma vida muito curta. Mas a questão é, eles viviam bem, né? Eles eram felizes, essas questões assim. Então aqui é só para a gente refletir sobre essa questão. Quer dizer, o que é melhor, viver muito ou viver bem? E aí os históricos vão ensinar sobre essa questão do destino, né? A gente não tem como controlar o futuro, então tudo que a gente tem que fazer é viver e não ficar aí preocupado muito com a quantidade de tempo que viveremos nessa vida, né? Mas sim com a qualidade do pouco tempo, ou do pouco ou do muito tempo aqui bom, que vamos passar aqui nessa fase, né? Nessa vida. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Se não, vamos parar por aqui, já passamos do horário. Só para lembrar, já coloquei as notas da turma lá no grupo. Qualquer dúvida, é só entra lá. Depois postarei as respostas em um arquivo. Ainda hoje farei isso, viu, pessoal? Tchau, pessoal. Então, bom dia para todos. Tchau, tchau, tchau.